Cumprimento a todos vocês com a paz de Cristo em nome de Jesus. Eu sou o evangelista Adriano Fábio e eu estou aqui com o canal A Palavra de Vitória. Eu quero dizer para você que Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida se você permanecer firme na fé e declarando a palavra dele. Você que não é inscrito no canal, inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com seus amigos, dá um joinha, um like aí para você me ajudar no canal e ouça a palavra do começo ao fim. Deus certamente vai falar com você. Palavra de Deus para a tua vida hoje, ela está aqui em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 7 e no versículo 8, aonde Deus está nos dizendo: lembre-se dos seus líderes que lhe falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram, imite a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e para sempre. Louvado seja Deus. Eu quero refletir com você nessa mensagem, eu quero estar meditando com você nessa palavra. Aonde, meus amados, em Hebreus, a palavra está dizendo que é para mim, para você, observar o resultado daqueles que andaram com Deus, daqueles que foram bem-sucedidos, para nós, meus amados, imitarmos a fé que eles tiveram. Nós vemos aqui, podemos citar o exemplo de Abraão ali em Gênesis, no capítulo 12, que ele recebeu uma promessa de Deus, que era para ele sair da terra dele, e através dele Deus ia abençoar todas as nações da terra, e nós vemos ali que Abraão manteve firme a sua fé, ele confiou em Deus, ele esperou no Senhor, Deus cumpriu a promessa, Deus trouxe ali o Isaac na vida dele, e através da descendência de Abraão veio Jesus, e todas as nações da terra foram abençoadas. Nós vemos aqui que Abraão não desistiu. Em Gênesis ali 15:6, a Bíblia vai dizer que Abraão creu em Deus e isso foi lhe creditado como justiça. Foi creditado, foi dado um crédito a Abraão. Ele recebeu a justiça por confiar em Deus e por acreditar em Deus. O sucesso, meus amados, da vida de Abraão foi por acreditar em Deus. Nós podemos também dar o exemplo de José, que quando jovem da garoto recebeu um sonho de Deus, ele guardou a fé, ele passou por várias provações, ele foi vendido ali pelos irmãos como escravo ainda com 17 anos, mas aos 30 anos Deus levantou ele como governador do Egito, assim cumprindo a promessa na vida dele, e todas as nações da terra foram abençoadas ali por perto, meus amados, através de José, porque José confiou em Deus, ele não desanimou, ele guardou a fé e por isso, meus amados, ele recebeu a promessa. Todas as promessas de Deus, meus amados, estão condicionadas à nossa fé. Uma vez que Deus dá uma palavra para mim e para você, cabe a mim e você firmar nessa palavra e permanecer firme até o final. Jesus ele vai dizer ali em Mateus 24:35, vai passar o céu, vai passar a terra, mas as palavras deles não passarão sem que se cumpra. Vai cumprir tudo aquilo que Jesus tem para mim e para você. Mas as promessas dele estão condicional à nossa obediência. Se nós guardarmos a fé, se nós permanecermos firmes na fé, se nós imitarmos, meus amados, aqueles que venceram, nós vamos receber a vitória. Nós podemos dar o exemplo aqui também, meus amados, de Davi, que foi ungido ainda garoto como rei, e aos 30 anos de idade ele tornou rei de Judá e depois rei de todo Israel. Ele passou por lutas, ele passou por perseguições, ele passou por provações, mas ele manteve firme a fé na unção de Deus, na palavra de Deus, ele acreditou em Deus e por ele acreditar em Deus se cumpriu a promessa dele na vida de Davi. Da mesma maneira vai cumprir a promessa de Deus na sua vida se você acreditar. E para isso você tem que permanecer firme na fé. E a Bíblia vai nos dizer ali em Eclesiastes, no capítulo 3, que há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Há um tempo, meus amados, determinado por Deus para ele fazer na sua vida. E até que chegue o tempo da conclusão, a sua parte é acreditar nele, é acreditar na palavra dele. Ainda, meus amados, que aos olhos carnais você não vê uma solução, como Davi também não via, como José também não via, ele permaneceu firme na palavra. O que faz você, meus amados, vencer é você manter firme
na palavra, você acreditar na promessa, você alimentar aquilo que Deus diz para você e tornar uma verdade dentro de você, porque a única verdade que nós temos é a palavra de Deus. E quando nós firmamos na palavra, nós vamos, meus amados, viver o melhor dele para as nossas vidas. É isso que Deus está nos ensinando, meus amados, na palavra hoje, que nós devemos olhar aqueles que venceram. Na Bíblia tem exemplo daqueles que caíram da fé e foram destruídos e aqueles que permaneceram na fé e foram exaltados. Por isso a Bíblia vai dizer em 1 João 5,4 que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. O que nos coloca, meus amados, na vitória é a nossa fé em Cristo, a nossa fé na palavra de Deus, é quando nós cremos que nós somos mais que vencedores, é quando nós cremos, meus amados, que as portas do inferno não podem prevalecer na nossa vida, é quando nós tomamos posse que o maior de todos está conosco, Deus poderoso está conosco, e se Deus está comigo, se Deus está com você, ninguém poderá prevalecer contra nós, porque Deus é fiel, e se nós permanecermos na palavra dele, nós vamos ver a fidelidade dele se manifestar nas nossas vidas. O que tem impedido muito de viverem as promessas é porque tem abandonado a fé, tem deixado de crer. Se nós não deixarmos de crer, se nós acreditarmos, se nós permanecermos na fé, nós vamos viver o melhor de Deus. Nós vamos receber o melhor de Deus para a nossa vida, porque Deus quer, meus amados, que nós venhamos receber tudo aquilo que Ele tem para nós, para que o nome de Deus seja glorificado. Como o nome dele foi glorificado na vida de Abraão, na vida de José, na vida de Davi, na vida de Elias, na vida de muitos homens e mulheres de Deus que confiaram no Senhor, na vida de Ana, que permaneceu firme na fé e recebeu um filho, a vontade de Deus também é que você guarde a fé, permaneça firme na palavra de Deus para você receber aquilo que Ele prometeu. Aquilo que Ele prometeu para você pela parte dele já está cumprido e a sua parte é acreditar nele, para você fazer como Abraão fez em Gênesis 15:5, onde a Bíblia diz, Gênesis 15:5 e 6, que Abraão creu em Deus e foi dado a ele um crédito como justiça. Deus vai dar um crédito para você como justiça quando você confiar em Cristo e você confiar 100% na palavra dele. Ele não blefa, ele não erra, ele é fiel. No versículo 8 a Bíblia está dizendo, Jesus Cristo, ele é o mesmo de ontem, de hoje e para sempre. Jesus Cristo é o mesmo. Jesus Cristo permanece o mesmo que foi na vida dos discípulos, na vida dos apóstolos, é o mesmo Jesus. Se você permanecer na palavra, como os apóstolos permaneceram, como os discípulos permaneceram, Jesus Cristo vai fazer as mesmas obras. Ele vai testemunhar o evangelho com poder na minha vida e na sua vida. Ele diz ali em Marcos 16:16, os sinais seguirão os que crer. No nome dele expulsarão demônios, farão novas línguas, curarão os enfermos, meus amados, expulsarão demônios. Se beber alguma coisa mortífera, dano nenhum lhe farás. É o que ele promete. Os sinais vão seguir aos que crerem. Às vezes as pessoas perguntam, mas por que os sinais de Deus não têm sido manifestos em nosso tempo? Por quê? Porque as pessoas deixaram de crer. Acreditam que foram só para aquela época, que os discípulos eram pessoas especiais, quando na realidade eles simplesmente foram pessoas que acreditaram na palavra de Deus. Se você fizer como ele, Jesus está dizendo que os sinais vão seguir você. Os mesmos sinais que foram, meus amados, manifestos na vida dos apóstolos, na vida do apóstolo Paulo, na vida dos discípulos, vai ser manifesto na sua vida. Se você acreditar em Deus, se você acreditar na palavra dele, porque Jesus Cristo é o mesmo. O próprio Jesus diz ali em João 14:12, se vocês creem em mim, vocês vão fazer as mesmas obras que eu fiz e obras ainda maiores. Compreenda, a promessa está condicionada ao crer, ao acreditar. Você tem que acreditar. É por aquilo que Jesus diz, não é, meus amados, por suas obras, mas é pelas obras dele. Você permanece firme na fé, você acredita na palavra dele, você declara que ele é o mesmo de ontem, de hoje, eternamente. Ele é o mesmo e você vai ver, meus amados, os sinais dele se manifestam aí na sua vida, na sua casa, na sua família. Atos 16:31 diz, crê no Senhor, será salvo tu e a tua casa. Como a tua casa vai ser salva se você não acredita no Senhor? Você diz que crê, mas você confessa, meus amados, que eles
não vão ser salvos, que você está fazendo a sua parte, mas a sua parte é acreditar na palavra e confiar em Deus. Não declarar, meus amados, que você fez a sua parte. Você só vai fazer verdadeiramente a sua parte se você permanecer crendo na palavra, se você permanecer declarando, meus amados, que a sua casa vai ser salva, se você não aceitar Satanás aí, meus amados, trabalhar na sua casa, na sua família, você vai ver o inimigo cair por terra e Jesus ser glorificado, porque ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. Comece a declarar, pare de lutar com as forças de seus próprios braços. Se você está falando, não está tendo êxito, dobre o joelho e não lute contra a carne, mas lute contra os principados e potestades do inferno. E comece a declarar os nomes dos seus filhos e declarar: meus filhos e minha casa pertencem ao Senhor. Jesus Cristo, ele é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Ele é fiel. Ele me deu a chave. O que eu ligo na terra está ligado nos céus. E por isso as portas do inferno não podem prevalecer contra a minha casa, contra a minha família. O diabo não pode atacar a minha saúde. Ele não pode atacar as minhas finanças. Porque em 1 João 4,4 diz: maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Então eu mantenho firme a fé. Eu creio, como os homens e as mulheres de Deus creram na palavra, eu também creio na palavra. Eu permaneço firme na fé e vejo acontecer tudo aquilo que Deus prometeu, porque após a palavra de Deus ser liberada, ela não volta vazia. Então tudo aquilo que Jesus Cristo liberou na minha vida não vai voltar vazio, vai cumprir, porque eu vou guardar firme a minha fé. Eu vou permanecer em Cristo, porque Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e para sempre. Amém. Quero estar orando por vocês agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos que ouviram essa mensagem, essa palavra, que eles venham manter firme a fé, que eles venham, Senhor, acreditar, que eles venham olhar para a palavra e ter como exemplo aqueles que acreditaram em Ti e venceram. Não teve, ó Pai querido, pessoas dentro da Bíblia que acreditou em Ti e que foi derrotado. Da mesma maneira, se nós confiarmos em Ti, nós vamos, Senhor, ser mais que vencedores, porque a vitória vai ser manifesta nas nossas vidas, porque o Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje, para sempre. O Senhor não falha, a sua palavra é fiel, a sua palavra é irrevogável. Nós guardamos a fé e tomamos posse como filhos e filhas da nossa herança, em nome de Jesus Cristo. Amém.